Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor se entregou para morrer por nós naquela cruz voluntariamente. O Senhor nos amou até a morte, morte de cruz. O Senhor ainda orou por nós para que o Pai nos perdoasse porque não sabíamos o que fazíamos. Oh Jesus, que grande e precioso amor que o Senhor tem por nós. O amor do Pai que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor nos abençoe com sabedoria, com dependência cada vez maior do teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja visitando, ó Pai, cada família, cada lar, cada filho do Senhor, possa entender, ó Deus, o quanto o Senhor os amou e se entregou por eles. Abençoa-nos assim, em o nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o que Ele fez por nós naquela cruz, do sacrifício dEle, entregando a sua vida por nós naquela cruz. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz, para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem
graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Declare: incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas para mim, para mim, para você também, por nós. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por tuas promessas. Obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz por nós. Te agradecemos por teu nome. Amém. Apanhe a sua palavra, sua Bíblia. Uma boa noite para aqueles que chegaram, que estão aí conosco. Todos vocês são muito bem-vindos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu quero ler com vocês hoje Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 33. Mateus 27, a partir do versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem,
repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª à hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Vejamos se Elias veio salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício por nós naquela rude cruz. A Última Tentação de Cristo, um filme, um romance, que tornou-se um filme muito conhecido, dirigido por Martin Scorsese, escandalizou a muitos na época em que passou e continua escandalizando a muitos que assistem nos dias de hoje. Nele, Jesus, nos seus momentos de crucificação, é tentado por Satanás, que lhe aparece ali diante da cruz, em forma de uma meiga menina, que o convida a descer da cruz e a viver como um homem comum. E tudo o que poderia ter passado na mente de Jesus naquele momento, então foi retratado naquele filme. Passa então como se Jesus estivesse sendo tentado, Jesus se casando, tendo filhos e vivendo como um homem qualquer. Mas no final do filme, surpreendentemente, Jesus Cristo então volta para a cruz e morre obedecendo ao plano eterno do seu Pai. Descer da cruz nunca foi uma grande tentação para Jesus. Ele disse para os discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém para sofrer. Ele preparou os discípulos muitas vezes para o que aconteceria com ele em Jerusalém. Enquanto eles caminhavam para Jerusalém, ele foi falando sobre o que lhe aconteceria lá.
Pedro, ouvindo tudo aquilo, apanhou Jesus, o levou para um lugar à parte e disse para Jesus: que isso, tal não lhe sucederá. E Jesus disse: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Era Satanás que estava ali diante da cruz, na forma daquela menina, propondo: você não precisa sofrer, você não precisa se enfermar, você não precisa ficar aí nessa cruz, não precisa pagar esse preço. Desce da cruz, desce da cruz, desce desse sacrifício, desse sofrimento, desce. Salva-te a ti mesmo, abandona tudo e viva como todos os homens vivem. Viva na falsidade, viva como gente vive. Desce. E talvez você esteja recebendo essas propostas do inimigo. Você que está vivendo um momento de dor, você que está vivendo um momento de sofrimento, você pode ouvir também do inimigo com voz suave dizendo para você: chuta o balde, você não precisa sofrer, você não precisa desse sacrifício. Para que esse desejo de ser santo, de ser honesto, de ser verdadeiro, de ser sincero, de viver uma vida humilde? Ninguém está vendo isso. Ninguém está acompanhando isso. Olha para você, observa o que você está passando. Pelo contrário, as pessoas olham para você e veem você como um perdedor, como um sofrido, que não consegue se salvar, que não consegue fazer nada por você mesmo e não presta para mais nada, para mais ninguém. Então, desce desse seu sofrimento. E a proposta para Jesus foi: desce da cruz. O que nós precisamos entender dessa proposta satânica, dessa proposta para Jesus, do que os homens estavam gritando para ele, que as autoridades religiosas daqueles dias, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, gritavam para Jesus: desce da cruz. Nós precisamos entender, e eu creio que a maneira da gente entender o que significa descer da cruz é se nós aprendermos o que significa permanecer na cruz, ficar na cruz. E permanecer na cruz não significa que o sofrimento nos salva. Sofrimento não salva ninguém, dor não salva ninguém. Sofrer por sofrer é amargurar-se na vida, é morrer de amargura, é morrer de dor. Nesse sentido, tem muita gente permanecendo no sofrimento na cruz e morrendo numa cruz sem saber aquilo que nos salva não foi o sofrimento de Cristo, e sim a cruz de Cristo. A cruz de Cristo vem antes do sofrimento de Cristo. A cruz de Cristo se deu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi derramado por nós e o sofrimento dele veio na nossa história, no nosso tempo. A cruz é antes do sofrimento, a cruz vem antes de todo aquele cenário histórico da crucificação. A cruz é eterna, a cruz é a decisão eterna de Deus com Jesus, seu Filho, de entregar a sua vida e satisfazer a justiça do Pai. Aconteceu a cruz antes de tudo. Se
cruz fosse sofrimento, Buda, por exemplo, estaria certo quando disse que viver é sofrer. Viver implica-se em sofrer na vida quem não tem sofrimentos. Mas descer da cruz significa que na sua vida, que a sua vida obedece a um plano eterno de Deus e não das circunstâncias momentâneas ou até mesmo duradouras de sofrimentos que você possa estar passando. Descer da cruz significa que você não aprendeu o que realmente significa perder a vida por amor de Cristo, pois Cristo entregou a sua vida por amor, não descendo da cruz por causa de mim e por causa de você. Permanecer na cruz significa, em segundo lugar, que não é dar um espetáculo de sofrimento para aqueles que estão assistindo o que acontece. Muitos estavam ali, porém o propósito daqueles que estavam ali era do espetáculo. Como se estivessem dizendo assim: olha, coitadinho dele, vejam como ele está sofrendo. Em Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 44 até o versículo 47, nós lemos: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas por toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou a voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões, presta atenção, todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que tinha acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Preste atenção, tinha muita gente ali, reunidas para aquele espetáculo. Aí nós precisamos entender que permanecer na cruz de Cristo, permanecer sofrendo, não é um show de piedade público. Não é assumir um estilo de vida de dor, para que as pessoas olhem e pensem de você: oh, como ele sofre, como que ele é humilde. Permanecer na cruz é saber que nenhum sofrimento pode ser comparado com a alegria de estar dentro do propósito e da vontade do Pai. Olhar para aqueles que pedem que você desça da cruz. Preste atenção em quem são estes ou esses. São aqueles infelizes que assistem seu sofrimento humano com prazer. Agora, voltar à cruz, a volta à cruz, ou em volta da cruz, aliás, tinha uma multidão assistindo por prazer aquele momento. São os mesmos que às vezes, ou que muitas vezes, assistem homens sendo devorados por feras, que vibram com a cara desfigurada, deformada daqueles lutadores de UFC. São os que frequentam as rinhas, são os frequentadores de reuniões de enforcamentos, são aqueles que às vezes não perdem os funerais dos ainda vivos e se satisfazem com as cenas de agonia, de dor. Esses querem fazer de você
um assistente de espetáculos ou o próprio espetáculo. Eles não sabem o que fazem, mas você que permanece fiel a Jesus Cristo, sem blasfemar, sabe muito bem o que você está passando, vivendo, e aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Permanecer na cruz, em terceiro lugar, significa, de uma vez por todas, pôr fim aos nossos questionamentos do porquê que nós sofremos. Por quê? Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Permanecer na cruz acaba com essas perguntas sobre o sofrimento. Aquele que sabe o que é sofrer em nome de Jesus Cristo não faz mais essas perguntas, porque sabe que Deus é bom e ponto final, acabou. Frequentemente nós, pastores, somos encurralados como perguntas como: onde estava Deus quando minha filhinha estava sendo estuprada? Onde estava Deus? Onde estava Deus quando o embriagado, irresponsável, dirigindo aquele carro em alta velocidade, matou meu menino? Onde é que Deus estava? Onde estava Deus quando o assaltante levou o carro roubado, arrastando uma criança, um menininho, por quilômetros? Onde estava Deus? Onde estava Deus quando veio aquele tornado e matou milhares de pessoas? Onde estava Deus quando a barragem se rompeu e engoliu um monte de gente? Onde estava Deus quando não impede que esse vírus esteja se espalhando aí e faça com que funerais estejam acontecendo em famílias que não podem sequer se aproximarem dos seus entes queridos? Onde estava Deus quando um menino de 5 anos gemia chorando enquanto seu pai o estuprava? Onde estava Deus? Onde está o seu Deus nesse momento? Sabe aonde ele estava? Na cruz, na cruz e na cruz, porque ele não desceu da cruz para que nós fôssemos libertos, para que a dor não estivesse mais em nós, porque a última resposta é a esperança, porque ele ressuscitaria no terceiro dia. Glória a Deus. Os amigos de Jó permanecerão querendo uma razão que justifique o sofrimento, mas se eu compreender como Jó declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive, eu já não vou mais me relacionar com Deus por ouvir falar, porque agora eu verei com os meus próprios olhos. Talvez você esteja dizendo: parece que o pastor está falando mais da nossa paixão e do nosso sofrimento do que da paixão de Cristo. A paixão de Cristo, todo o seu sofrimento, deve nos conscientizar do amor substitutivo, onde Jesus morre, passa por todo aquele caminho de dor, para que nós tenhamos vida. Se compreendemos essas verdades da cruz do Getsemane, nós vamos caminhar nessa vida sem medos. Não procuraremos mais aquilo que faz sofrer e que é pecado, e também não mais viveremos as fobias e as neuroses e as culpas do pecado. A
cruz é a certeza da graça eterna, é aquilo que nós podemos experimentar como pais para vivermos nessa terra. A nossa salvação estava na cruz e Jesus não desceu da cruz. Em Isaías, no capítulo 53, eu fiquei assim numa dúvida em qual texto eu usaria nesta noite para falar da paixão de Cristo. Se os textos dos evangelhos do Getsemane ou se Isaías 53. Mas eu quero apanhar os versículos 10 a 13 de Isaías 53 para concluir essa palavra. Diz lá: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Você pode pensar, o que é isso? O que esse texto está dizendo? O que o profeta está dizendo? O Pai se agradou em moer seu filho. Você sabe como eram aqueles chicotes que foram usados? Eles tinham nas pontas pedaços de ossos ou pedaços de metal ou de pedras afiadas, que quando batiam na carne e era puxado, a carne vinha junto. Ao Pai agradou moê-lo. Ao Pai agradou enfermar, ver o seu filho passando por toda aquela dor. E por quê? E diz aí o texto que quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Porque o Pai não apenas olhava para aquele momento, o Pai via o seu filho dando a sua alma como oferta pelos nossos pecados, e porque via que o seu filho viria a sua posteridade, a eternidade e a vontade do Senhor. Presta atenção, o que levou Jesus para a cruz foi também a vontade do Pai, a vontade do Senhor. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E agora, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Presta atenção, diz aí o texto que ele, Jesus Cristo, verá o fruto do seu penoso trabalho. E diz também que por isso o Pai lhe dará muitos como a sua parte. Sabe quem é o fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo? Sabe quem é o fruto da paixão de Cristo? Sabe quem é o fruto do sofrimento de Cristo? Sabe quem é que o Pai dá a seu filho e que o filho, quando recebe, fica satisfeito? Você, eu, cada um de nós.
aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz. Jesus nos reconciliou com Deus o Pai. Ele foi a oferta pelos nossos pecados, tomou o nosso lugar e nós somos frutos do sofrimento de Jesus, a oferta do Pai ao Filho somos nós. Foi por isso que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, se o Pai não me der. Você é o presente do Pai a Jesus Cristo. E Ele fica satisfeito. Em Hebreus, no capítulo 12, versículos 2 e 3, dizem: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Ele sofreu por nós e ele apanha o exemplo de Jesus Cristo e diz: então não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Como Jesus Cristo disse lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós outros, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus Cristo sofreu para que eu, você, nós fôssemos a oferta do Pai. E Ele pudesse dizer: valeu a pena. Ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Como concluir uma palavra dessa sem perguntar a você hoje: você entrega a sua vida a Jesus Cristo? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja você hoje a oferta do Pai ao Filho. E que Jesus Cristo hoje, a partir desse momento onde há a demonstração do seu arrependimento, da sua dor pelos seus pecados, e que você sabe, preste atenção no que eu vou dizer, Deus não precisa escrever lá numa nuvem, aquela nuvem que se forma dizendo assim: eu te amo, para você ficar sabendo que Ele ama você. O amor dele não está escrito nas estrelas. O amor dele por você está na cruz. Na cruz. Na cruz. Portanto, arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida hoje ao Senhor Jesus Cristo. Entregue-se a Ele e deixe, portanto, que Ele liberte e salve você. Talvez você possa até mesmo se ajoelhar aí onde você está
fazendo isso agora. E eu quero orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, ó Pai. Olha agora para os teus filhos. Oferta do Pai àquele que está sentado no trono, ao Cordeiro de Deus que se assenta no trono. Tenha prazer e satisfação, alegria, haja festa nos céus por aqueles que entregam as suas vidas ao Senhor neste momento. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós. Entra no coração desses teus filhos. Visita-os batizando-os com o Espírito Santo e habitando neles, selando-os com teu Espírito Santo, perdoando os seus pecados e fazendo-os novas criaturas, nova criação em Jesus Cristo. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado, Pai. Em teu nome agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Tenha paz